Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Vocês estão bem? Espero que sim. Vamos seguir conversando sobre nosso último assunto, que é sobre os povos hebreus, tá? Já conversei com vocês na aula anterior um pouco sobre eles e agora eu vou dar seguimento. Preciso que vocês estudem, certo? Que provavelmente na próxima semana eu farei uma avaliação com vocês, ok? Olha, eu vou dar continuidade, claro, falando sobre a migração para o Egito. Queridos, os povos hebreus são os povos judeus, tá? De hoje em dia. Antigamente esse povo recebia a denominação de hebreus. Hoje, os hebreus são conhecidos como judeus, tá? Só para que vocês saibam que talvez quando eu nessa novas definições que eu venha a trazer, vocês não confundam, certo? Ó, vou falar um pouco sobre a migração deles, dos povos hebreus, para o Egito. Eu disse a vocês que eles se fixaram a princípio na região da Palestina, certo? E lá eles passaram por um bom tempo. Segundo a história, os hebreus, a princípio, se fixaram na Palestina e passaram por aproximadamente 200 anos, certo? No entanto, por volta de 1600 a.C., eles enfrentaram uma forte seca. O que é isso, professor? Foi um período, tá, em que o tempo ficou muito escasso. O que é escasso? É um tempo em que, geralmente, o período de chuva ele é pouco e acaba gerando uma escassez de alimento, ou seja, uma falta de alimentos, falta de pastagem para os animais. E isso fez com que eles deixassem a região da Palestina e migraram para o Egito, certo? Por que eles fizeram isso? Primeiro, por conta da seca e da escassez, tá? Que a região da Palestina estava passando. Então eles precisaram se deslocar para uma região de um solo mais fértil. Como eu já disse a vocês em outros momentos, o Egito ele era banhado pelo rio Nilo, tá? Então eles se deslocaram da Palestina para o Egito, certo? E ficaram nas proximidades do rio Nilo, por conta dos benefícios que o rio poderia proporcionar, tá? Quando os hebreus chegam no Egito, certo? O Egito ele estava sendo dominado e governado pelos povos Ixos, tá? Os povos Ixos eram povos também de origem semita. Eu já disse a vocês na aula anterior que os hebreus eram também povos de origem semitas. Vou repetir. O que é um povo de origem semita, professor? É um povo que é descendente de Sem. Sem, na verdade, era o primogênito de Noé, ok? Já expliquei isso anteriormente, estou explicando só para que vocês consigam fazer essa delimitação para não se perderem no conteúdo, tá? Como os Ixos que estavam dominando o Egito eram também de origem semita, assim como os hebreus foram recebidos de forma amistosa, certo? Ou seja, não houve conflito, porque praticamente pertenciam às mesmas famílias, tá? Eram descendentes de Sem, então isso fez com que não houvesse conflitos entre eles. Então os hebreus ficaram na região do Egito assim que chegaram de uma forma muito tranquila. Olha, no entanto, essa tranquilidade ela durou pouco tempo. Por quê? Porque os povos do Egito, os povos egípcios de fato, expulsaram os Ixos do Egito e tomaram novamente o domínio da região. O que aconteceu? Quando os egípcios expulsaram os Ixos do Egito, eles fizeram o que com os hebreus? Eles escravizaram os povos hebreus, tá? Escravizaram de que forma? Colocando eles para trabalhar
na fabricação de tijolos, arar os campos, tá? Forçando eles a trabalhos pesados. E apesar dessa nova condição que os hebreus estavam enfrentando agora, eles permaneceram unidos, tá? E também eles permaneceram muito fortalecidos na fé, porque eles acreditavam no Deus dele, que era o Deus de Javé, Deus que eles chamavam de Javé. E essa fé que eles tinham em Javé fez com que eles se mantivessem unidos e também fortalecidos, porque eles acreditavam que um dia o Deus, Javé, iriam tirar eles daquela condição de escravos e libertá-los, tá bem? Assim, em um determinado momento, eles conseguiram fugir do Egito, ou seja, conseguiram fugir da condição de escravos, tá? Nesse período, eles estavam liderados por Moisés, certo? E esse momento da fuga dos hebreus do Egito, liderado por Moisés, é o que nós chamamos de Êxodo, tá? Isso está lá no Antigo Testamento, certo? Retratando. Que, só reforçando, eu conversei com vocês na aula anterior e eu disse que toda a história do povo hebreu, ela está registrada no Antigo Testamento, certo? Então, o que acontece? Eles fogem do Egito, liderados por Moisés, e eles vão em busca de quê, professor? Eles vão em busca da Terra Prometida, certo? Então, eles fazem uma viagem. Essa viagem ela dura 40 anos de volta à Terra Prometida, tá? Que era a Palestina. A história nos diz também que durante esse período em que eles estavam nessa fuga que eu deixei a vocês, que entre eles saírem do Egito, né, liderados por Moisés, até a busca pela Terra Prometida pela Palestina novamente, esse intervalo de tempo durou 40 anos, tá? E nesse período, Moisés recebe um chamado de Javé, que era o Deus deles. Então ele vai lá para o Monte Sinai, onde ele vai receber de Javé os 10 mandamentos, que são mandamentos para que o povo siga como forma de obediência a Deus, ao Deus Javé, tá bem? Então, conseguindo compreender direitinho, deixa eu fazer uma recapitulagem bem rápida disso que eu acabei de falar para vocês. Eu disse que os hebreus, tá, estavam na Palestina, certo? Só que eles passaram por um momento de escassez, de seca muito grande, então eles precisavam migrar para uma região melhor. Então eles migraram da Palestina para o Egito em busca de melhores condições. Quando eles chegam no Egito, o Egito estava sendo dominado pelos povos Hicsos, certo? Os povos Hicsos deixaram os hebreus se instalarem no Egito de forma muito amigável. Por quê, professor? Porque os Hicsos, assim como os hebreus, eram descendentes dos povos semitas. Os povos semitas eram os povos de origem de Sem. Sem era o primogênito de Noé, tá bem? Então, quando os hebreus chegam no Egito, se instalaram de forma muito tranquila. No entanto, essa situação de tranquilidade durou pouco tempo. Por quê, professor? Porque os povos egípcios, de fato, expulsaram os Hicsos da região. Então, o que eles fizeram com os hebreus? Quando os egípcios expulsaram os Hicsos do território, eles escravizaram os povos hebreus, certo? Colocaram eles para o trabalho pesado, para fabricar tijolos, construções, arar terra, toda uma situação de escravidão. No entanto, os povos hebreus eles eram povos muito religiosos e eles eram povos também muito unidos. Isso fez com que eles se fortalecessem e resistissem durante muito tempo a essa escravidão. Aí vai ter um momento da história que nós chamamos de Êxodo. Êxodo é a fuga dos hebreus do Egito em busca da terra prometida, que é a região da Palestina. E durante esse período entre a fuga e chegar até a terra prometida durou 40 anos. E eles foram liderados por Moisés. Durante um determinado momento, Moisés recebeu um chamado de Javé, que era o Deus dele, para que ele fosse até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Moisés vai receber os 10 mandamentos,
para que ele passe esses 10 mandamentos para o povo dele, e assim os povos possam estarem mais fortalecidos na fé, acreditando cada vez mais no Deus Javé, certo? Conseguem compreender? Vocês precisam, como eu sempre digo, fazer a leitura também do livro para assimilar melhor. Eu vou finalizar esse vídeo e eu volto já com mais um pouquinho sobre a história dos povos hebreus, tá bem?